Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa série de lives Respondendo Stories. Nessa série de lives, só lembrando, para você participar, basta enviar naquelas caixinhas do Stories, que nós sempre deixamos no Stories, você pode enviar sua pergunta e nós selecionamos durante a semana algumas perguntas para responder na sexta-feira, às 19 horas. Então, aqui também você pode mandar. Então você também pode mandar aqui nos comentários durante a live, que dependendo da pergunta, se nós soubermos responder na hora, nós respondemos. Ou nós respondemos na próxima live que acontece toda sexta-feira. E na live de hoje, nós iremos responder algumas questões que nos enviaram sobre o processo de leitura. Então, como funciona o processo de leitura, tanto para criança quanto para adulto, né? Como você trabalha a leitura, como você desenvolve a leitura, há algumas peculiaridades que tem no processo, porque eu estava fazendo a live com as crianças, uma live diária que eu estou fazendo, aplicando atividades com as crianças, utilizando o material do nosso programa. E o Felipe, se não me engano, ele mandou que ele percebeu, depois de ouvir alguns conteúdos nossos, ele percebeu que alguns adultos, que acho que de um grupo de igreja, alguma coisa assim, tinha dificuldade em entender o que lia. Então ele perguntou por que isso ocorre e tal. Aí eu disse a ele que na live de hoje, sexta-feira, nós iríamos detalhar melhor, porque para você entender como chega um adulto que já lê, mas tem dificuldade de interpretação, não entende o que lê, você tem que entender o processo de leitura. Então, Júnior, como que dá pra gente falar sobre como funciona o processo de leitura e como resolver essa questão de pessoas que já leem, mas têm dificuldade em compreensão de texto? Tá, cheguei atrasado aqui hoje. É o seguinte, para a gente entender como funciona a leitura, né? Acho que a gente tem que entender mais ou menos assim como funciona o alfabeto, né, pra gente. Que é o seguinte, o alfabeto, de maneira geral, ele é um conjunto de símbolos, né, que pode ser representado por alguns sons, né, por vários sons. Então tem as letras, que são os símbolos, e essas letras têm os sons que a gente chama de fonema, tá bem? A gente tem que entender como o código alfabético funciona. Então é o seguinte, esses símbolos eles podem ser manipuláveis, tá? Tanto os sons quanto os símbolos. Então a criança ela tem que entender uma hora no processo de alfabetização, que ela consegue manipular esses fonemas, alterar esses símbolos e mudar o sentido das palavrinhas que ele está brincando. Ou não o sentido, porque eles podem muito bem manipular pseudo-palavras também. E quando a criança entende esse princípio, a gente chama de princípio alfabético, que é uma regra abstrata, né? Que a criança, uma hora, ela entende isso. Ela tem que tomar essa consciência fonêmica, que a gente chama, que é essa capacidade da criança alterar e manipular esses fonemas, tanto quanto fazendo análises e síntese, né, das palavras. Então ela consegue pegar uma palavra, analisar, falar o que é cada letrinha e que som que tem cada letrinha, manipular elas, sintetizar, juntar, né, formar a palavra e ler, de certa forma. Então nós que trabalhamos com língua portuguesa, a gente tem essa dádiva aí, que o nosso sistema é um sistema alfabético, então ele dá essa oportunidade para a gente, tá bem? Um adulto também tem que entender isso, tá bem? Até um adulto analfabeto, ele tem que entender esse princípio, senão ele vai ter várias dificuldades para ler mais adiante. A gente já chega no problema do Felipe aí, que é outro caso, né? Porque eles o problema do Felipe já são pessoas alfabetizadas, né? Que eles têm problemas só com compreensão, que é outra etapa da alfabetização. Mas só para a gente entender, é basicamente isso. Então, tanto criança quanto adulto, nós temos que entender esse joguete, né? Esse jogo que é o que o alfabeto traz para a gente. Aí, depois que você entende isso,
você consegue pegar esses foneminhas e ir juntando, e analisando, e sintetizando e formando as suas primeiras palavrinhas, certo? Aí, quando uma pessoa, né, uma criança ou um adulto, ele está começando a ler, ele lê, se você reparar bem, se você tem um filho, né, ou se você dá aula, você vê que eles leem de forma pausada. Eles leem lá assim, casa, né, pato. Ele lendo dessa forma, ainda ele não vai ter compreensão. Por quê? Quando a gente conversa numa determinada velocidade, a gente chama de prosódia, tá? Num determinado ritmo, tá bem? Então, a criança desde pequena, nós tentamos, fazendo esse esforço de entender as coisas nessa velocidade, nesse ritmo. Aí chega lá na escola, quando eles estão, ou em casa, quando eles estão exatamente nessa fase, eles estão lá silabando ainda, aí você não pode exigir ainda a compreensão, né, dessas pessoas, porque ele ainda está nesse processo de decodificar e codificar, juntar as sílabas, analisar, sintetizar fonemas, etc. Ainda não é o processo de compreensão que será trabalhado na alfabetização. Tem que ter mais um passo adiante. Quando eles começam a ler um pouco mais veloz, né? Eles começam a casa tá quase igual a gente fala, casa, tá bem? Eles vão criando automaticamente e com alguns exercícios também de velocidade. Tem exercício explícito de velocidade, é bem legal, eu vou mostrar como faz esse exercício. E tem exercício também de precisão, porque além dele começar a aumentar a velocidade, ele tem que aumentar a precisão para ele não errar, tá bem? Isso é muito, por fazer um paralelo com matemática, porque como funciona você fazer exercício de matemática? Você tem que fazer um cálculo rápido, você não pode demorar, né, sei lá, meia hora para fazer 2 mais 2, e você tem que acertar, então você tem que ter uma velocidade boa e uma precisão boa. Leitura é basicamente isso. Para chegar nesse nível de alfabetização, a gente trabalha alguns exercícios, por exemplo, tá? Se você pegar, por exemplo, uma poesia, eu trabalho com algumas poesias, alguns textos curtos, então eu faço mais ou menos assim. Por exemplo, o Jairo veio até a minha casa. Aí esse é o exercício de velocidade que eu vou trabalhar com eles. Aí eu coloco assim, eu começo a desmembrar essa frase, eu coloco assim, o Jairo, aí embaixo, o Jairo veio. Aí manda embaixo, o Jairo veio até. Aí embaixo, o Jairo veio até a minha. O Jairo veio até a minha casa. Por quê? É claro que quando ele lê o primeiro, na hora que ele lê a segunda linha, ele já leu o primeiro, então ele vai começar a ler mais rápido. Aí assim por diante. Então ele começa a criar velocidade. Você vai ver que quando ele chegar no final da frase, ele vai estar lendo a frase com uma prosódia boa, né? Ou com uma velocidade boa. Aí sim ele vai conseguir entender melhor, tá bem? Então, no caso do Felipe, assim, são pessoas que leem, tá bem? Mas não compreendem. Por quê? É muito provável que eles não estão lendo bem nesse ritmo, tá bem? Então, uma dica que eu dou para isso, tem esse tipo de exercício de trabalho de velocidade. Outra coisa que você tem que fazer bastante é ouvir bastante outras pessoas lendo bem, é claro, esses textos que eles estão lendo, que você vai ler, né? Os seus alunos leem, o pessoal da igreja está lendo. Por quê? Você ouvindo bem, você, de certa forma, você decora esse padrão, né? Esse padrão rítmico. Então você tenta aplicar esse padrão na hora que você está lendo. E isso vai ajudar você a compreender. Porque quando você ouve, por exemplo, esse cara com certeza, quando eles ouvem, eles entendem. Aí na hora que eles vão ler a mesma coisa que eles estão ouvindo, aí já tem problema para entender, entendeu? Então, um exercício você ouvir bastante, pessoas lendo do jeito certo, do jeito, né, que dê para entender, e trabalhar essas atividades de velocidade. Atividades de precisão, que ajuda também. Você pode muito bem, só um parênteses, na fase ali do segundo ano, crianças com 6, 7 anos, eles já começam a trabalhar bastante com trava-línguas, tá bem? Então são aquelas palavras difíceis de ler, né? E aí ela tem que falar paralelepípedo, né? Etc. Então o que você pode pegar? Você pode pegar as palavras difíceis que tem nesses textos que eles estão lendo e trabalhar com análise e síntese delas, né? Ou em trabalhar, por exemplo, você pode pegar uma palavra difícil,
Por exemplo, às vezes, até o Jair falou, né? Às vezes na Bíblia tem alguns nomes que são mais difíceis, né? De ler. Nomes que não são comuns, que a gente está vendo, que a gente tem no cotidiano. Então é mais difícil mesmo ler. Então você pode pegar, trabalhar essa análise e síntese dessas palavras. Analisar fonema por fonema, tá bem? Abrir a palavra e depois sintetizar. Sempre abrir e sintetizar. Porque na hora de ler, aí fica mais fácil, porque você criou essas formas fonológicas para você, tá bem? Agora eu tenho essas formas fonológicas, agora eu juntei, aí fica mais fácil em ler. Então você trabalha com velocidade e precisão, também, para melhorar a compreensão. É claro que tem mais um detalhe aí. Uma pessoa que tem uma memória de trabalho de curto prazo muito bem desenvolvida tem mais facilidade de compreensão também. Por quê? Todos esses processos cognitivos da leitura exigem um pouco de memória de trabalho, é claro. Aí o que acontece? Quando ele fica focando bastante em decodificar, né, que é puxar do símbolo ali o fonema, e para tentar compreender, você vê que são dois processos que ele faz. Então ele fica prestando mais atenção nesse processo de decodificação e depois não presta mais atenção na semântica, entendeu? Então se ele tem uma memória de trabalho muito bem trabalhada, ele já presta atenção na leitura, na semântica. Por quê? Já está automatizado o processo de decodificar aí, na cabeça dele, entendeu? Então basicamente essas dicas que eu dou. Você trabalha a questão de a pessoa ouvir bastante, principalmente essas palavras que não tem no cotidiano. Por exemplo, você vai ler a Bíblia mesmo, tem várias palavras lá que a gente não usa no cotidiano, não é normal a gente ouvir. Isso cria um vocabulário, né? Vai criar uma palavra nova que você pode trabalhar com essa palavra nova. Você pode trabalhar esses exercícios de fluência, pega lá, por exemplo, salmo tal, fazer desestruturar ele e trabalhar, né, com essa fluência, leitura, com a velocidade, também. E memória de trabalho. Trabalha bastante exercícios de memória de curto prazo, que isso vai ajudar a elevar, né, esse processo automatizado, que é decodificar as palavras, para ele não prestar mais atenção nisso, e sim prestar atenção depois no que significa o que ele está lendo. Então, basicamente... Uma coisa que tem que ser levada em consideração, por exemplo, quando as crianças já leem, elas já são um leitor autônomo, que nós chamamos. Para ela chegar a ler com fluência e ter velocidade, ter prosódia e ler com compreensão razoável e tal, ela fica vários meses, muito tempo, às vezes mais de ano, trabalhando nessa velocidade e precisão que o Júnior está falando, para daí sim ela ser um leitor avançado, ela ser um leitor que lê com fluência, lê bem, não fica silabando, não fica trocando uma palavra pela outra. Porque esses são os sintomas de uma pessoa que não é um leitor avançado, um leitor fluente. Ela troca palavras, começa daí, busca no léxico ou no prefixo ali, busca já e já troca, vai ler, sei lá, está escrito caso, ela lê casa, né? Enfim, então tem alguns sintomas que você percebe, opa, essa pessoa tem que treinar mais a velocidade e precisão. Então, assim, fazendo esse paralelo, a criança fica muito tempo trabalhando velocidade, precisão, vários exercícios específicos, né, para ter fluência. E no caso do adulto, talvez ou ele foi mal alfabetizado ou foi mal trabalhado essa fase que é justamente para a criança ler com fluência. E um dos exercícios que eu indico, que é muito bom, é a pessoa ler em voz alta, pode até gravar mesmo ela lendo e começar a perceber no que ela tem mais dificuldade. Aí vai corrigindo. E a pessoa ouvir a própria voz faz muita diferença, né? Porque você lê sem projetar a voz, né? Você lê ali... Como é que chama esse tipo de leitura? Lê só... leitura em voz alta mesmo, né? Não, fala assim, lê sem falar, sem voz alta. Sei lá, as crianças falam... Leitura silenciosa. Né? Eu tô lendo aqui na minha cabeça. Isso, leitura silenciosa. A gente fala para as crianças. Eu faço, lê só para você agora. Isso, Se você faz essa leitura silenciosa, você não tem como ter um parâmetro, se você está lendo bem, se está tendo fluência, se você está trocando muitas letras. Agora, lendo em voz alta, você percebe todos esses erros. Então, se você tem esse costume de ler em voz alta, é muito bom. E tem bastante, até esses dias eu estava lendo com as crianças, acho que é da Cecília Meirelles, Na Sacada da Casa. Assim, na sacada da casa tem a casa da sacada, a casa na sacada.
A caça na sacada, tal. É um trava-língua assim, danado. É um poeminha assim. Enfim, é excelente. Aí daí fala, e a casada passando na calçada, e a saca na sacada é a saca da caça, tal, e vai, sabe? Então, assim, ler em voz alta esses poemas que são trava-línguas, assim, é excelente para você treinar essa prosódia, para você treinar precisão. E tanto é que eu fui falar de cabeça aqui, eu até confundi algumas coisas, mas assim... É difícil, é muito difícil. Se você não treinar, não tem jeito. É um excelente treino assim, para você ir melhorando essa precisão. E tirando os exercícios específicos, né? Tem exercícios específicos para isso, para precisão, para velocidade. Né? O problema de você trabalhar com adultos é o seguinte: você não vai trabalhar com adultos como você trabalha, o jeito de trabalhar é diferente. O princípio é o mesmo. Também o adulto vai ter que entender que essa estrutura formal da fala pode ser segmentada, etc. O adulto vai ter que ter um bom vocabulário e a mesma coisa para a criança, tá bem? Agora, a forma de você trabalhar é claro que é diferente. Por exemplo, eu já assisti algumas... Eu não trabalho com adultos, né? Não trabalho, vou ser sincero. Mas eu já vi muitas aulas para adultos, né? E é muito legal. Até um dos meus estágios na faculdade foi na EJA, né? Que aqui a gente chama de Educação de Jovens e Adultos. E é super legal. Então, a forma que você trabalha é um pouco diferente. Tem umas vantagens, sim, trabalhar com adultos. Por quê? O léxico do adulto é muito maior que na criança. Então, ele tem muito mais vocabulário na cabeça, ele tem muito mais formas fonológicas, ele tem muito mais semânticas na cabeça dele, ele tem muito mais ortografia na cabeça dele, porque, né, é claro, ele já viveu muito mais experiência, teve muito mais experiência de muita coisa, então ele verbalizou muito mais coisas. Então ele tem um vocabulário maior. Você, como adulto, você tem que ser um pouco mais objetivo, é claro. Você não vai ficar trabalhando de forma lúdica, né? Por exemplo, com criança, para ela tomar essa consciência desse princípio alfabético, você vai chegar para a criança e explicar o que é o princípio alfabético, como que vai falar uma história do alfabeto, etc., como que ele funciona. Para crianças, você vai trabalhando lá as articulações, ou as onomatopeias, aí você vai fazendo a relação de grafema e fonema, aí de repente ela, opa, é isso aí. E você não deu nenhuma aula para ela teórica. Para adultos, você já consegue ser mais objetivo com isso. Você pode falar, ó, você tem que dominar essa habilidade aqui. Então, nós vamos trabalhar essa habilidade aqui. Por exemplo, em relação ao grafema e fonema, que os grafemas tem grafemas que tem mais de um fonema, né? Por exemplo, o S tem os Z, tem os... E aí você consegue ser mais explícito isso. E aí, é claro que rende um pouco mais, tá bem? E... que mais? Então, resumindo assim, a forma de você lidar com o adulto é diferente, mas o princípio é o mesmo, não tem outro caminho, tá? Porque como nós, a língua portuguesa, né, a base dela é esse código alfabético, né, a gente trabalha com isso, que é o alfabeto, o princípio é mesmo para todos. Você tem que ativar para ler. Quando você vai ler, você ativa a forma fonológica, e quando você ouve, você ativa a forma ortográfica. Então é sempre esse balanço. Você sempre fica fazendo esse balanço entre ter um bom vocabulário, né, ter várias formas fonológicas dentro da sua cabeça e ter esse princípio alfabético muito bem trabalhado. Também essas ferramentas de análise e síntese fonêmicas. Quando você tem isso, você tem o primeiro passo, você tem a base muito bem consolidada para tornar um bom leitor, né? Que é um leitor que lê com fluência. Quando a criança aprende tudo isso, isso aí basicamente é um ensino de educação infantil, né? O que a gente chama aqui no Brasil, que é a pré-escola. Ela chega no primeiro ano, segundo ano, ela já vai começar a trabalhar esses exercícios de fluência, que é o que a gente está falando agora, que são exercícios assim, a criança ela já lê, ela não lê com tanta velocidade, não lê com tanta precisão, às vezes troca uma coisa ali, e agora nós vamos afinar isso, né? Aí sim, lá para o terceiro, quarto ano, ela vai estar lendo fluente. Então, por exemplo, você pode muito bem ver com você mesmo. Crianças em média, tá? A média que a gente tem hoje em testes internacionais é a criança no primeiro ano, do primeiro para o segundo, ler 60 palavras por minuto,
tá bem? Olha só que legal, tem isso também, claro que são palavras que ela conhece, né? Você não vai colocar palavras que ela não conhece. Então você pode até cronometrar mesmo, cronometra e conta as palavras, então essa tem que ser uma média. E isso vai escalonando, ela vai aumentando. Isso, ó, no segundo ano, 70, 80 palavras. Terceiro, 90, 100, entendeu? Tem todos já uns testes para isso. Então, só com isso você já vai ter uma noção de que se ela está lendo fluente ou não. Por quê? Se você lê, nós temos que ler basicamente como nós falamos. Senão você vai ter um problema muito grande para entender. Porque a gente não conversa assim. Entendeu? Então, quando a criança está nessa fase, é muito difícil ela entender. Faz esse teste, é muito legal fazer isso. Quando chega, eu conheci uma criança e às vezes os pais me perguntam, ó, Júnior, o que está acontecendo? Eu faço isso. Eu peço para ela ler uma coisa. Ela leu. Aí você pergunta, você entendeu? O Jairo foi até a minha casa. Aí ela leu lá de forma pausada, né? Silabando. Aí você fala, para onde o Jairo foi mesmo? Aí ela, não sei. Agora, se você fala, o Jairo foi até a minha casa, e pergunta, para onde o Jairo foi mesmo? Ela, opa, até a sua casa. Entenderam? Então você vê que tem essa discrepância, né? E aí você tem que ir equilibrando. O idioma tem uma musicalidade, né? Tem um ritmo, né? Nós falamos com um ritmo, certo? Que é a prosódia, né? E o ritmo, a musicalidade ajuda a gente a entender mesmo a coisa. Tanto é que quando você trabalha com músicas, as crianças decoram, entendem muito mais rápido, né? As histórias, lembra das histórias, por causa que a musicalidade ajuda, né? E no caso do vocabulário, também o enriquecer o vocabulário ajuda muito, porque eu lembro quando eu comecei, na adolescência, eu comecei a ler Machado de Assis, Eça de Queiroz, Camilo Castelo Branco, esses autores que são mais antigos e têm um linguajar mais rebuscado, né? São bons escritores, né? Clássicos assim da literatura portuguesa e brasileira. Eu lembro que o rendimento na leitura foi lá embaixo, porque é acostumado a ler, né, o café com leite, sei lá, você está acostumado a comer papinha e vai comer uma feijoada, né? Então você vai sentir, né? Então, exatamente, agora você falou, faz o teste por você mesmo, pega essas leituras, né, com esse português mais requintado, você vai ver que a dificuldade você vai ter. Então, aí, o que é o certo a fazer? Você pegar essas palavras, né? Para pessoas que têm dificuldade de leitura, eu indico você analisar e sintetizar, né? Porque aí ajuda mais. Agora faz o teste com você vai ver que você vai travar mais. Aí você vai ler a palavra assim, paralelepípedo, entendeu? Então, aí o que você leu mesmo? Aí você nem sabe, entendeu? Porque você não está com o ouvido habituado a isso. Nós, desde a gestação, a gente já ouve nessa prosódia, nesse ritmo, entendeu? E aí a gente se esforça, né? A criança se esforça para entender, né? Dessa forma. Mas a importância do vocabulário, por exemplo, se você lê uma página, tem, sei lá, 15 palavras que você não conhece, que você nunca ouviu, você não sabe o que significa, você não vai entender também. E no caso, se você for ler os evangelhos, né? O Novo, o Antigo Testamento, a Bíblia, é um vocabulário rebuscado, né? Não é um vocabulário comum, simples. Então, talvez trabalhar vocabulário, começar com leituras mais simples e depois ir escalando com leituras mais complexas, ajuda muito. Né? Treina antes, porque, por exemplo, eu imagino, né? Porque tem o pessoal que lê na frente, lá na igreja. Treina antes isso, porque na hora você vai lidar com palavras novas, bem na hora ali de ler. Imagina. Então você vai estar lá falando lá na frente com um monte de gente, né? E vai estar lendo palavra nova que você nunca viu ali. Aí você trava na hora de falar essa palavra, você perde o fio da meada da frase, que a frase tem uma prosódia. Ela para em tal hora. Ela tem entonação. Tem entonação, ela para num ponto de interrogação, para num ponto, etc, entendeu? Então tem tudo isso que eu aconselho, eu faço isso, tá? Textos mais difíceis que eu nunca li, textos técnicos, às vezes de alguma coisa ou de outra, eu treino antes mesmo, tá? Para não chegar na hora e travar. Mas eu achei interessante, Júnior, porque assim, se você for analisar por que a pessoa chega na fase adulta, a pessoa que é alfabetizada, ela lê e tem dificuldade de leitura, tem dificuldade de compreensão, né? Não consegue interpretar o texto, tal. Isso tem muito a ver. Para você entender isso, você tem que entender todo esse processo, como funciona o processo de leitura. Né? Lá no início, o passo a passo, até chegar na compreensão, na velocidade, precisão. Né? Além disso,
me remete também à questão da atenção auditiva também. Porque muitas vezes as pessoas não compreendem porque elas não estão ouvindo direito, mas elas não estão distinguindo uma coisa da outra. Isso. Então, assim, o início do processo de alfabetização trabalha muito com a ciência fonológica, atenção auditiva, a criança tem que ouvir muita contação de história e tal. E no caso da fase adulta, quando a pessoa está com dificuldade, não pode ter alguma coisa a ver também, Bruno? Não, com certeza. Com essa deficiência de distinguir os sons. Certeza, com certeza, porque olha só, o bom de trabalhar com adulto é isso, porque como ele já ouviu bastante, o que vai acontecer? Na hora que ele ouve, ele acessa a via ortográfica, né? Opa, eu estou ouvindo essa palavra, então só de eu ouvir ele consegue desmembrar e trabalhar com ela, tá bem? Agora com criança vai ter um problema de vocabulário, tá bem? Porque o cotidiano da criança ali, por exemplo, a criança de 4, 5 anos, o vocabulário, a experiência linguística que ela tem não é muito rica, né? Porque você vê bem, o que você fica falando para a sua criança de 4, 5 anos, né? O que é o certo a fazer? Você tem que conversar com ela, ler histórias, etc, etc. Mas no geral a gente vê que não é isso que acontece, deixa a criança de canto ali, né? Aí o que isso causa? Olha só, quando ela vai aprender, chega na fase de alfabetização, ela vai ter problema, principalmente, igual você falou assim, na hora que ela ouve, ela não vai conseguir acessar essa via ortográfica, esse léxico que ela tem também. Por quê? Ela não tem experiência dessa palavra nela, né? Ela não conhece a palavra. Então vai dar um trabalho dobrado para ela trabalhar. Entendeu? Agora, se eu já conheço essa palavra, já me habituei com o som dela, etc., é muito mais fácil. Então, já tem várias pesquisas que mostram que crianças que desde 2 anos, as mães já leem em voz alta, fazem essas leituras partilhadas, elas vão ter um rendimento maior aos 4 anos no processo de alfabetização e aos 6 anos no processo de fluência e leitura. Então, olha só, já tem pesquisa sobre isso. Por quê? Quando você pega um livro para ler para a criança aí na hora dela dormir e fica fazendo essa leitura partilhada, não só apenas ler para ela, no livro tem várias coisas que você não usa no cotidiano, principalmente o vocabulário novo. Tem várias situações que estão acontecendo no livro ali que você não vai acontecer na vida dela. E ela não vai usar aquelas palavras, tá bem? Aí o que acontece? Tem isso. Ela vai começar a perceber também como ler, até o da esquerda para a direita, né? E também até o modo como ler, o jeito de falar, o jeito de entonar as coisas. Então, quando ela lida com isso, ela tem isso decorado mesmo nela. Aí o que ela faz? Ela imita. Aí ela imitando, ela entende o que ela está lendo. Entendeu? Uhum. Não é sincronizado, mas é tudo conectado, essas coisas. Simultâneo. Vocabulário. Também, esse acesso ao léxico que ela tem, esse acesso que ela falou, como já falou no começo, deles chutarem palavras, é porque eles têm bastante vocabulário na cabeça deles. Uma criança que tem pouco, por exemplo, ele falou da casa, né? Às vezes a criança vai ler casa, ela fica lendo caso, outra coisa que ela tem na cabeça dela, mas não o que está escrito, porque ela só tem aquilo na cabeça dela. Então ela fica chutando. E isso tem uma fase na alfabetização que eles fazem muito isso. E aí você tem que ficar corrigindo. Como corrigir isso? Decodificar e codificar. É uma forma de você corrigir. Porque aí eu estou chutando aqui. Aprendi outra palavra, essa é outra palavra. Entendeu? Aí ela acessa. E para vocês terem uma ideia como essa prosódia, essa forma de ler, ela impregna em quem está no ouvinte. Teve uma época, eu já era adulto já. Eu fui em algum evento e tinha um áudio com uma pessoa lendo um livro. Né? Enquanto a gente almoçava, a gente ficava ouvindo a leitura de um livro. E aí depois eu fui ler, eu estava lendo no mesmo ritmo, e era uma leitura, não tinha muita oratória, assim, era uma leitura meio linear, assim, sabe? Aí eu fui ler, eu comecei a ler na mesma prosódia, no mesmo ritmo, e era horrível, eu ouvindo, doía no ouvido, fiquei, cara, lendo feio, daí eu fui ler, comecei a ler igual, porque isso impregna, a gente... o ser humano tem essa necessidade e parece que a gente é uma esponja para isso. Quando você ouve um ritmo, você já começa a cantarolar, sei lá, essas musiquinhas que fica de meme, essas coisas, a hora que você vê, você está assoviando, né? Isso é muito fácil perceber, por exemplo, quem dá aula, né, em escola, ou conhece filhos de outras pessoas. Você percebe muito bem que a criança,
ela fala na mesma velocidade, ela tenta fazer igual que a mãe ou o pai. É batata isso aí. É o jeito de falar. Por que você faz assim? Por que você faz assim? Entendeu? Esses negocinhos, porque ela decorou aquilo ali. Ela tem vários. O que você tem que fazer para salvar o seu filho disso? É você criar várias formas dessa, né? Para ela ter essas opções. E aí ela vai se adaptando, né? Do jeito que ela acha melhor. Sim. Ou do que ela acha mais bonito, do jeito que ela entende melhor. Conforme o ambiente, né? Isso, na verdade a gente faz isso. Olha, eu vou falar um negócio aqui, pode ser até um pouco antiético, assim, mas eu já trabalhei em periferia. E aí você vê como eles eu tinha uns pais assim que eles falavam, igual um mano meu assim, e aí, não sei o que, não sei o que. Aí você vê os filhos, tinha 4, 5 anos, eles falavam daquele jeito, não sei o que. Eles estão decorando uma forma de expressão igual, uma entonação de frase igualzinho. E aí o que ele faz? Por quê? Ele só tem experiência daquilo em casa. O que você tem que fazer? Vai ler para ela, porque na hora de ler você não vai fazer isso, entendeu? Não vai criar não vai ficar, você não vai ficar criando esse monte de prosódio, que às vezes nem é bom, né? Nem vai ajudar em nada, e fica criando sempre isso na cabeça dela. Você dá outras opções na hora da leitura, na hora de e precisa ter, porque conforme o ambiente você se adapta à linguagem. Então a pessoa consegue se portar em vários ambientes. Dependendo com quem você vai falar, tem uma maneira de falar. Você vai falar com um senhor, né, que você já fala mais devagar, você vai falar com um bebê, você não chega e fala, e aí bebezinho, tudo bem? Então, você já modula a linguagem, né? E a modulagem da linguagem é um exercício que tem que ser feito na alfabetização, quando a criança está no processo de alfabetização, para ela evoluir. Se vocês repararem nas lives lá que eu sempre faço com as crianças, aplicando atividades com as crianças, às vezes eles conjugam, né, o verbo errado, eles pegam uma conjugação de um verbo e jogam para o outro. O Antônio fala direto assim, eu não sabo, alguma coisa assim, sabe? Eu não sabia, sei lá, eu não lembro agora. Aí eu falo assim, você não... fala assim, eu não sei. Aí ele fala, eu não sei. Então você vai modulando. Você quis dizer eu não sei? Aí ele vai, então eu não sei, não eu não sabo. Enfim, daí você vai e as crianças fazem isso, é muito engraçado. Não, porque é o que eu falei. O que ele tem? Ele só tem esse sapo na cabeça dele, entendeu? Ele se empresta de outras palavras. Sei lá, é que eu não lembro nenhum exemplo agora. Mas se para tal coisa funciona assim, então a conjugação desse é assim também. Porque o processo de leitura, o processo de alfabetização, junto com essa parte fonológica, né, você vai trabalhando essa parte de ortografia, né, de regras ortográficas, etc. Também. A criança, naturalmente, uma criança que ouve desde pequeno, os pais leem para ela naturalmente conjuga os verbos de maneira correta. Mas não é porque ela entende da regra do sujeito, verbo, predicado, ou do pretérito perfeito do verbo, etc. Não, porque ela está imitando o jeito que você falou para ela, o jeito que você leu para ela, entendeu? Por isso que no começo as crianças imitam muito, depois elas vão criando consciência dessas coisas. Desde do processo de alfabetização com essas análises e síntese fonêmicas, que é o mesmo processo, até com essas regras ortográficas. Mais adiante, ela vai saber por que ela fala eu sei, não eu não sabo, entendeu? O importante agora é ela não falar errado. O importante é ela imitar mesmo. Por exemplo, o Jair corrigiu ele, mas não deu uma aula de conjugação de verbo, entendeu? Não, o importante é que você imita, é assim que fala. Mais adiante, quando ele estiver lá, um pouco mais velho, aí ele vai, eu sei, tu sabes, etc. Entendeu? Vai saber por que conjuga. Então, o processo de alfabetização, o processo de leitura, não é só essa via fonológica, tem essas regras também. Mas no começo, essas regras, a gente, quando é criancinha, a gente não trabalha com as crianças de forma explícita. Tá? Você só vai fazer, igual já falou, você só vai modulando a linguagem, tá bem? Você só vai fazendo que a criança imite da forma correta. Mais adiante ela toma consciência. Agora, para os adultos, uma dica, né, que eu vou até retomar um pouco assim, e por causa desse assunto, é assim, ouçam bastante pessoas lendo o que vocês estão lendo, pessoas que leem bem, entendeu? Grandes oradores, não sei, vê como que eles estão lendo,
né? Pessoas com vozes bonitas também, etc., né? Com prosódios boas. E aí você vai ver que automaticamente você vai tentar imitá-los. E isso é normal. É o que acontece, que eu acabei de falar, com as crianças bem pequenininhas. No começo você só vai modulando isso. Depois você vai ver por que você está falando desse jeito, entendeu? Tem bastante discurso, né? Tem bons discursos, né? Né? Bastante oradores, assim, que é bom ouvir, porque você vai criando modelos, né? Isso. Você vai criando modelos até achar a forma que você fala, tal, o ritmo. Até tem aquele ditado, né? Fala se você ouve bastante oradores ou você ouve bastante pessoas que lidam com gramática, como é a professora. A gente já comentou isso, não? Isso é assim, ó. Quem será um bom falante, que domina, né, a língua? Aquele que cresceu ouvindo os grandes oradores na Ágora, né, no Senado, né, na época que tinha bons deputados. Né? Mas enfim, aquele que ouviu grandes oradores ou aquele que estudou uma gramática? Aí você pega um menino lá do sítio, 2 meninos do sítio. Um coloca para crescer ouvindo grandes oradores, o outro coloca para estudar gramática. Quem dominará melhor a língua? Com certeza o que cresceu ouvindo grandes oradores. Porque o que cresceu só estudando gramática, ele não vai falar bem, não vai dominar bem o idioma como o que ouviu os grandes oradores. Porque é muito esse processo, assim, porque depois é muito mais fácil essa criança que ouviu bons oradores, depois entender como funciona o sistema, né, ali da língua, do que o outro agora tem que aprender tudo aquilo que ele porque a substância da gramática é a língua, né, falada, isso, né? E escrita, né? Só que a língua escrita, ela é uma representação da língua falada. Então, como você domina bem o idioma? Ouvindo as pessoas, lendo os grandes autores e ouvindo as pessoas que dominam o idioma, né? Na verdade, até a gramática, ela vai mudando, né? As regras. Vai mudando por causa disso, porque qual que é o parâmetro para mudar a gramática? Quem consegue se expressar bem na língua, quem consegue descrever melhor determinadas circunstâncias utilizando a língua, né? Tanto falada quanto escrita, né? E quem que dá essa régua para a melhor forma de se expressar? Os grandes autores, né? Quem domina a língua, os grandes oradores, escritores, enfim. Né? Então, é isso, né? Eu acho que é. Só para resumir assim, façam... eu sou um adulto, estou lendo, estou tendo dificuldade. Ouçam bastante, né? Peguem esses grandes oradores lendo que vocês estão lendo, principalmente ele falou, né, da Bíblia, né? Deve ter um monte, ainda mais a Bíblia, né? Então ouçam bastante isso, né? Para você decorar você começar a imitar esses padrões, né? De prosódia, ritmo, etc. Peguem essas palavras que não é muito de costume, né, hoje usar, você trabalhar com análise e síntese delas, também dá uma trabalhada aí. Trabalha, se precisar, você faz trabalho de velocidade, né? Trabalho de velocidade é você pegar lá, por exemplo, o Salmo, desestruturar ele e ler linha por linha. É leitura cumulativa, né? Você vai só responder a Karine Ramos aqui, ela começou às 19. Já fazem uns 40 minutos. Nós estamos falando sobre o processo de leitura, como funciona, tanto para criança quanto para adulto, porque nos perguntaram sobre adultos que têm dificuldade em leitura, né? Dificuldade de compreensão de texto, como resolver, né? Então, só falar aqui boa noite para a Karina também, para a Ju, para o Henriqueta, acho que é Henrique, que tem um T aqui depois. O Felipe também estava aqui, Pedagogia Sem Neuro, acho que é a Márcia, esses dias ela está acompanhando a nossa live. Mas enfim, então o Júnior está falando para um dos exercícios, né, para você trabalhar a velocidade na leitura, é você pegar um texto, né, pode ser um poema ou um salmo, qualquer texto, né, que tenha no mínimo uma frase, aí você vai colocando a palavra por palavra, mas de forma cumulativa. Então, por exemplo, lá, o Senhor é meu pastor, aí vai repetindo. Então a pessoa começa, que está com dificuldade em velocidade de leitura, que é velocidade de precisão, ela vai começar, o Senhor, aí a hora que ela for ler a segunda linha, já acabou de ler o Senhor, então ele vai saber, o Senhor depois o Senhor é meu, o Senhor é o meu pastor, e daí ele vai acumulando
a leitura e daí vai trabalhando a memória também, né? A memória de curto prazo. E com o tempo, treinando dessa forma, ele vai conseguir ter uma precisão em leitura e velocidade melhorada, né? Aí ele vai parar de prestar atenção na leitura e começar a prestar atenção no que a leitura tá querendo dizer, entendeu? No que a palavra ali está querendo dizer. E isso é um dos grandes problemas mesmo em muita gente. Fica muito com a atenção ali no decodificar, né? Tentar ler, e aí não presta atenção no que está dizendo. Isso acontece muito, assim. E é bem, chega a ser até engraçado, porque as crianças que estão bem nessa fase, como eu disse, assim, você pede para ela ler, aí você faz alguma pergunta sobre o que ela leu, ela não sabe, mas aí você lê para ela, né, de forma fluente, aí ela entende. Aí você vê que, opa, ela está bem nesse nível. O que eu tenho que fazer agora? Precisão e velocidade, tá bem? E essa prosódia. O interessante de notar também é que quando você está lendo, você está executando vários processos cognitivos que demandam várias habilidades. Que nós temos lá na nossa playlist do YouTube, se não me engano, a gente tem lá 10 habilidades. Só que essas habilidades têm níveis de trabalhar essas habilidades de memória de curto prazo, que é a memória de trabalho, a memória de longo prazo, tem a discriminação visual, orientação espacial, consciência fonológica, que daí tem várias competências cognitivas dentro da consciência fonológica, atenção auditiva, e aí vai, né? Tem um monte de... E você tem que ter desenvolvido todas essas habilidades para na hora da leitura você ter essa fluência, e isso tem que estar automatizado. Então, você faz vários processos ao mesmo tempo. E ao fazer esses vários processos ao mesmo tempo, eles têm que estar automatizados, porque se eles não tiver automatizado, você vai se esforçar muito para decodificar algo que você está lendo, e aí nunca que você vai ter condições cognitivas mesmo de prestar atenção no sentido do que você está lendo. Tem só um parênteses, tem algumas pesquisas bem legais assim com disléxicos. O que eles fazem? Colocam os eletrodos lá e veem assim, o que acontece? Por que o disléxico chega uma hora que não consegue entender? Porque com os eletrodos ele consegue ver que a parte do cérebro criativo que trabalha a memória de curto prazo tá torrando ali, né? Tá muito alta. E aí a parte semântica tá baixa. Então você tá vendo? Com o disléxico eles conseguiram ver bem isso. Ele faz um esforço tão grande para ler, para entender uma coisinha tão pequena, que ele se frustra, etc, etc. Entendeu? Até eu tava comentando com o Júnior, quando às vezes várias situações eu fui ler em público, assim, para bastante pessoas, né, eu tinha que ler, e aí você fica mais preocupado em ler corretamente, né, e não trocar palavra e tal, porque igual, sei lá, vou ler com meus filhos, eu leio ali, né, tranquilo, nem preciso me preocupar. Agora quando você vai ler para uma multidão, né, aí você tem que ler bem aqui, né, isso aqui, com a entonação certa, né, quando é uma interrogação, né, quando é uma frase que é uma pergunta, você tem que dar a entonação certa, senão muda o sentido até do texto, né, se você não tiver entonação, né. Então eu lembro que quando eu estou lendo, prestando atenção para colocar na entonação certa, né, ter uma prosódia boa, eu lembro disso, assim, a memória fotográfica até. Às vezes eu estou lendo aqui, mas eu já estou vendo o final da frase já, entendeu? Então assim, pra você ver como que você ter trabalhado bem, ter bem automatizado isso, fica meio que no piloto automático. Então isso aí é um processo mecânico do olho mesmo, isso é bem legal, assim, como que funciona o olho na hora que ele lê, assim. Porque se você ler bem, se você pensar assim, a gente não lê igual um scanner, que pega a palavra e vai lendo assim. O nosso olho fica dando saque, ele fica fazendo assim aqui, ó. Então ele dá mais saque para a direita, se eu não me engano são 7, 8 caracteres para a direita e 2, 3 para a esquerda. Então ele fica fazendo assim. Então é por isso que você prevê o que você vai ler, entendeu? Então o teu olho fica fazendo assim, é bem legal. Tem uns estudos legais que eles tentam colocar uma chapa assim na frente do leitor e a chapa tentar acompanhar esses saques que ele dá assim para ver se aumenta a precisão. É bem legal, porque o olho fica fazendo assim. É que a gente não percebe, porque é muito rapidinho ali, né? E é milímetros, né? Que altera. Por isso que a gente consegue prever, né? Se é uma interrogação, etc, etc. Sim, que a gente consegue ver lá adiante. Assim. Então, te atrapalhar. Não, mas era só isso mesmo. Assim, se você prestar atenção quando estiver lendo e você prestar atenção no que você está fazendo ali, começa a ler e esquece um pouco
do texto e tenta prestar atenção para você ver. Você faz isso mesmo, você tá vendo o que você já leu antes, tá vendo o que você tá lendo ali na hora e tá vendo lá na frente, você já sabe as palavras que vêm. Então, para você ter essa habilidade de fazer isso, todo o processo de alfabetização tem que estar muito bem trabalhado. Né? Memória, discriminação visual, para você não confundir as letras que você está lendo, né? Enfim, e também é calma, né? Às vezes o caso, quando vai ler em público e tal, se a pessoa for meio inibida também... já é um problema. Já é outro problema. Psicológico já. Aí é questão de autoestima, isso, né? Tal, claro. Aí tem que ter treino mesmo. Tem gente que tem mais habilidade para isso, tem gente que não. Treino de retórica, né? Sim. Oratória, desculpa, oratória. Isso já é um treino, bem difícil. O nosso foco é você entender o que você lê. Sim. Assim. Mas tem que ter bastante treino mesmo. Assim, tem vários, hoje, né? Você vê que tem muito curso sobre isso, né? Que você entra para melhorar isso. Eu já entendo, tem problema, mas para ler em público, aí você tem que desenvolver outras coisas. Né? E a gente já comentou também em outros vídeos nossos, em outros conteúdos, as pessoas que criticam o método fônico falam, mas a criança tem que ficar codificando ali, isso aí é muito chato para a criança e tal. Porque a finalidade da leitura é entender o texto. É mesmo, cara pálido, a gente sabe disso. Só que aí, se não trabalhar bem aí a decodificação de fonemas, não tiver memória de curto prazo, você vai ser um adulto alfabetizado, né? Será que é alfabetizado? Eu não sei, né? Meio semi-analfabeto, né? Porque você não vai entender o que você está lendo. Então, assim, claro, a finalidade da leitura é você compreender o texto mesmo. Isso aí a gente está de acordo, mas assim... Se você não trabalhar bem todo esse processo, né, não souber bem como funciona a leitura, então para você identificar o que precisa ser trabalhado para a pessoa ter uma compreensão textual boa, ela vai chegar na fase adulta e vai ter essa dificuldade mesmo, ela não vai conseguir entender o que ela lê. É igual o Jairo já deu um exemplo aqui de dirigir, né? Você entra numa autoescola para você aprender a dirigir bem, não causar um acidente, etc. Tá bem? Que lindo isso. Mas o que você tem que aprender? A trocar uma marcha certa, frear, né? Então tem toda uma técnica. Noção espacial, isso, noção de... Isso, com certeza. Então tem toda uma técnica que isso tem que estar automatizado para você dirigir bem, tá bem? Aí depois que você está tudo automatizado, você presta atenção no trânsito, tá bem? Não adianta você estar no trânsito e ficar prestando atenção em trocar marcha, ou frear, olhar para o pé na hora de frear, aí é o mesmo caso. Né? A criança ela não pode ficar prestando atenção nessa técnica, porque ela tem que estar muito bem automatizada. Então não adianta, e é exatamente isso que acontece. Eu vejo muita gente fazendo isso, joga a criança no meio do trânsito e fala, dirige. É igual com leitura, você dá um texto na mão da criança, lê. É claro que ela vai bater o carro, né? É claro que ela vai ler mal, e vai se sentir mal por isso, é claro, isso causou um acidente, entendeu? Então o que é? Domina bem, treina bem essa criança, porque quando você colocar ela no trânsito, né, ou jogar um texto na mão dela, fala, opa, agora eu tô tranquilo, porque agora é só entender o que tá lendo. Até ler em público mesmo, se ela dominar bem a linguagem, mesmo que ela fique inibida, ela vai ler. Talvez ela vai ficar com a cabeça assim, mas vai ler, entendeu? Ela vai sair ali, ela vai ler com fluência e tal. Ela não vai ser uma grande oradora, né, mas ela vai ler. Que eu acho que é essa a finalidade, né, Júnior? É você ter segurança de que qualquer texto que você der para a criança ali, ou para o adulto, ele vai ler e vai compreender. Com certeza. E não tem atalho. Não tem atalho. Se você não trabalhar agora, vai ter que trabalhar depois, e depois vai ficar mais difícil de trabalhar. Né? Quanto mais passa o tempo, mais difícil fica de trabalhar, né? Mais dificuldade. Tem um problema psicológico mesmo, né? Que, pô, não é legal para um adulto. Pô, eu já vi muito isso. Não é legal para um adulto chegar e falar assim, me ensina a ler. Sabe? Não, ninguém quer passar por isso. Né? Porque hoje a sociedade, né, em termos geral, entende que tipo, é o mínimo que você tem que saber. Aí o cara teve vários problemas, não aprendeu a ler, etc., por várias razões, pô, ele não se sente orgulhoso disso, ninguém se sente orgulhoso por isso. Então, é muito... Pô, ninguém quer isso para um filho, né? Acredito que não quero que meu filho passe por isso. Então, se você se esforçar um pouco no começo agora, depois olha, qualquer outro problema que ele tiver, vai ser muito mais fácil ele mesmo resolver. Porque ele sabe lidar com qualquer outra coisa, com texto, etc. Entendeu? Então é isso que eu fico um pouco de dó, assim, sabe? Eu vejo muitos pais assim, que dão mais atenção no carro que ele tem, né? Que investe no carro, compra roda, som, etc.,
e nem nunca conversou com o professor do filho, nem sabe o que o filho está fazendo na escola, entendeu? Ou não sabe nem o que ele está fazendo aqui em casa. Nem conversa. Então, eu falei assim, pô, você tá prestando mais atenção sei lá, num automóvel do que seu filho, então imagina quantas coisas, né, você vai privar do seu filho fazendo isso, né? É ruim mesmo. Eu já passei por situações assim de ver já pessoas adultas, né, com vergonha disso. Pô, até eu fiquei mal. Eu falei, caramba, né? Entendeu? Então não deseje isso, nem para o seu inimigo, ainda mais para o seu filho, né? Se esforce agora, preste atenção nessas nuances que tem, nesses níveis que ele está passando, também não é difícil, você não precisa ser um pedagogo para prestar atenção, tá bem? Ó, a gente aqui nas nossas lives e a gente dá um monte de dica, por exemplo, presta atenção se ele está lendo tantas palavras por minuto, se ele está com memória de trabalho bem trabalhada, se ele já decorou todos os fonemas, se ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Pô, se você ainda está em dúvida, pode mandar pra gente aí, a gente soluciona a nossa consultoria gratuita aí, sexta-feira. Sim, toda sexta, às 19 horas. Então, assim, tem muitos meios hoje, né, para você conseguir ver o que está precisando melhorar, como essa modularidade da linguagem que a gente estava falando anteriormente é fundamental. Fundamental. Deixa eu só ler aqui que a Karine perguntou. Verdade isso. Hoje os pais se preocupam mais com coisas materiais do que com o seu próprio filho, com o futuro dele. Sim? Não, tem pessoas que nem conversam com os filhos e você interagir verbalmente com as crianças ajuda muito. Ajuda muito. Quando você vê uma criança pequena ali de 2 anos e meio falando bem, por que ela está falando bem? Porque tem pessoas que conversam com ela. Você vê o Antônio, né? Meu Antônio tem 3 anos. Ele com 1 ano e meio já estava falando e conversa, fala mais como da cobra e conversa bem, fala certinho. Tem essas coisas que eu comentei ali, que às vezes eles emprestam uma conjugação de um verbo e jogam no outro, mas isso é normal. Mas assim, eles conversam bem. Por que conversa bem? Porque a interação, né? Você dá atenção para a criança, conversa com ela, conta história para ela. E o Júnior, a Agatha, que é a minha mais velha, se deixar, ela fica 2 horas falando, contando história. Às vezes eles me chamam para conversar, eu tô no banheiro às vezes, tô lá escovando os dentes e bate na porta. Eu abro a porta, daí eles não sabem o que eles vão falar, daí eles começam a inventar na hora. Daí, pai, é que não sei o que e tal, e aí começa a inventar a história, sabe? Daí eu fico lá, tá, daqui a pouco a gente conversa, então, né? Então Mas é verdade, né? A Karine mandou uma... Falta aquele contato olho no olho. Sim, e não adianta você dar um tablet na mão da criança, um celular, que isso não vai fazer ela desenvolver a linguagem, vai piorar até. Isso já tem pesquisa, tá, sobre isso, porque é uma coisa que surgiu, né, que falou assim, pô, então eu coloco uma história para meu filho ficar ouvindo, que aí ele desenvolve, porque ele vai ouvir um monte de palavras daquela história no tablet, e aí fico tranquilo. Já surgiu esse problema, né, na literatura da pedagogia aí. Só que não, já viram que crianças que os pais têm esse costume de deixar em tablets e televisão, tantas horas lá por dia, e pais que dialogam, que conversam, que lêem histórias, os filhos desses pais que dialogam e conversam têm um vocabulário muito mais robusto, muito maior que essas crianças. Por quê? Quando você dialoga, você força a criança a pensar e criar novas formas de padrões de frase, etc, etc. Quando você coloca a sua criança só para assistir, ela só recebe aquilo. Ela só fica recebendo e ouvindo. Também. E vai saber o que ela está pensando assistindo aquilo. Entendeu? Sim. Então não dá para medir. Então essa pesquisa já tem. Então é muito prejudicial mesmo você deixar lá seu filho horas nesses que na verdade quando você está assistindo alguma coisa em tela, né, tem muitos estímulos, né, visual, né, os frames são os quadros por segundo, ali são muitos frames por segundo e o seu cérebro está captando isso, então você está super estimulando o seu cérebro em algumas partes e como ele está sobrecarregado em algumas partes, outras partes não estão trabalhando de forma adequada. Então o que acontece? Uma criança que assiste muito desenhos, filmes, né, equipamentos eletrônicos, ela tem super estimulação auditiva, visual, né? E da fala nada, né? Praticamente, porque ela não vai ficar conversando com a TV, né? Só se já tiver muito avançado a neurose, né? Mas enfim, mas aí como super estimula, né? O olho, né? Mesmo a visão e a audição,
as outras partes ficam sem trabalhar. Então essa criança futuramente pode desenvolver outros problemas, né, de comportamento, falta de atenção, né, tem todos esses problemas modernos aí, né, que existem hoje. Até depressão, né, tem um monte de criança com depressão já, né, que provavelmente tem alguma coisa a ver com isso aí. Eu não sou da área, não vou dar meu pitaco, né, mas deve ter alguma coisa. Alguma coisa deve ter alguma coisa a ver com o modo de vida hoje, tem, né? Os TDAH, né, os transtornos de déficit de atenção, etc, essas coisas, né? Tem muita relação com isso. Tem várias pesquisas que já mostram isso. Crianças muito... porque assim, já tem várias pesquisas que eles colocam os eletrodos na cabeça da criança, na frente da televisão. E você vê que áreas acessadas não são áreas importantes para desenvolvimento de fala, né, desenvolvimento de vocabulário. Então, e nessa hora principal, e olha só que tragédia que é, né? Dos 3 aos 6, que a gente fala que tem uma janela cognitiva de plasticidade cerebral, é a fase que as mães mais colocam os filhos lá, né, para não atrapalhar ela, etc, etc. E aí o que acontece? Fica lá. Agora você fala assim, mas é um dia só ali, né? 1 horinha. Agora calcula uma semana, 1 ano. Quantas horas, né, ficam ali? Tem os aplicativos hoje, você consegue ver o tanto de horas que você perde usando. É assustador. Pega o YouTube aí, coloca lá, vai lá no configuração, olha lá, horas assistidas. É assustador. Você fala, ixi, dá pra pagar um salário mínimo aqui pra esse cara, tá trabalhando muito aqui nas redes sociais. A Karine comentou aqui que ela estimula bastante o filho dela há 3 anos, conversa bastante com ele, faz ele pensar, raciocinar. Na verdade tem a questão afetiva mesmo. A criança, quando você dá atenção para as crianças veem os pais, né, como um parâmetro, né, um ponto de referência. Então quando você para e dá essa atenção para a criança, ela fica mais resolvida, né, afetivamente. Você desenvolve a segurança que os pais transmitem para a criança, desenvolve a afetividade dela. Então, uma criança dessa que você interage bastante com ela nunca terá problemas com aceitação, aquelas questões eles falam de sociabilização. Não esquece. É você que desenvolve essa sociabilização na sua criança. Tanto é que as minhas meninas mais velhas aí, o Júnior, depois que eu voltei para cá, para a minha cidade de origem, eu encontrei alguns amigos, né, o Júnior, outros amigos, tinha uns que falavam, nossa, como elas são amorosas, né, não sei o quê. Mas assim, por que elas são amorosas? Porque elas perceberam que eu confiava nas pessoas, eram meus amigos de muito tempo. Então elas olhavam para mim e percebiam, pô, meu pai gosta dessa pessoa. Então elas automaticamente também gostavam. E se interagem, conversam. Né? Claro que cada um tem um jeitinho ali, cada um tem um jeitinho, né, tal. Mas assim, quem que é a referência? É o pai. Então, se o pai, a mãe, né? Se o pai e a mãe confia e transmite essa confiança, essa pessoa que é uma pessoa de confiança, elas automaticamente já gostam da pessoa, já interagem, enfim. Então, os pais, essa relação, ela tem esse peso afetivo enorme também. Né? Vamos só ver aqui de novo, que a Karine comentou. Eu vejo que quando meu filho vê desenho, fica mais bobinho. Colocou bobinho entre aspas. E quando ele brinca, joga bola, é outra criança, com certeza. Eu falo isso com os filhos já, eu posso ficar assistindo isso, vai ficar bobo. Sim. Não, eles ficam insuportáveis. Você ficar muito tempo assistindo desenho, essas coisas, eles ficam insuportáveis. Esses streaming de vídeo hoje, né? Você tem 1 milhão de vídeos, clicou um. Não, eu não vou negar, né? Quando as crianças já vêm aqui, às vezes você coloca lá um videozinho no Netflix. Se você não controlar, você fica ali 6, 7 horas girando um em cima do outro. Assim. Eles ficam irritadiços, fica insuportável. Mexe com a cabeça mesmo das crianças. Por isso que fica mais bobinho mesmo, fica mesmo. Mas fica chato. Às vezes você pega eles imitando a prosódia, né? Dos desenhos. Eu já vi às vezes, não sei o que, de onde você tirou isso? Ninguém fala assim, ninguém dá uma risada assim. Aí você vê que até as brincadeiras ficam mais pobres, assim, né? Agora, quando você lê uma fábula, um livro de aventuras, tal, né? Um Huckleberry Finn lá do Mark Twain, nossa, aí é outra vida, né? Abre, né, a imaginação das crianças, porque o livro, quando você lê em voz alta, estimula as crianças a imaginar o cenário. Não tem um cenário pronto ali que fica estimulando o cérebro dela a captar imagens. Né? E quando tem, só descobrir, e quando tem,
tem exercícios que você pode perguntar, o que o porquinho estava fazendo antes ali? O que ele estava fazendo depois? Entendeu? Ih, tá acabando o nosso tempo aí, né? Falamos muito hoje. Mas bom, tem 20 segundos ainda. Mas enfim, eu acho que por hoje é só, né? Porque não dá tempo. Mas semana que vem tem mais. Só lembrando, para participar aqui da nossa série de lives Respondendo Stories, manda sua pergunta lá pelos caixinhas dos Stories ou aqui nos comentários durante a live. Vai acabar? Tchau. Até mais.